Hoje eu quero falar com você, mulheres 40 mais, que já começou a perceber uma mudança no seu corpo, que você já sente que você também não é a mesma. Insônia, ansiedade, irritabilidade, suores noturnos. O que passa na sua cabeça? Eu já não sou mais a mesma? Hoje eu quero conversar sobre a perimenopausa e a menopausa. Meu nome é Mariane, sou terapeuta e mentora de mulheres e eu vou te dizer que hoje o seu corpo não está falhando e ele está passando por uma das maiores transformações que acontece na fase da vida da mulher. Vem comigo! Hoje eu quero conversar com você, mulher, que está nessa fase da perimenopausa. Aqui a gente não vai falar somente de hormônios, mas de emoções, ciclicidade, energia, fases que vêm despertando, não só assim como no corpo, mas na sua psique, uma forma diferente de enxergar a si e também aquilo que está do lado de fora da sua vida. Hoje a gente vai falar dessa segundo despertar da primavera na vida da mulher. Antes da gente adentrar nesse assunto, que é pouco falado no meio do feminino e também dentro de consultórios, vamos entender o que é a perimenopausa e a menopausa. A perimenopausa é uma fase de transição. Então essa fase ela não vai chegar do dia para a noite. Geralmente, algumas mulheres já relatam 35 mais que já começa a ter essa percepção de estar mudando. E não é só a mudança hormonal, mas a mudança no emocional, na forma que você pensa, a sua disposição. E durante o período da menopausa, é considerado depois de 12 meses, quando você fica 12 meses sem menstruar, ou seja, um ano. Mas também já vi relatos que algumas mulheres trouxeram que após um ano elas tiveram um episódio de menstruar e tudo bem. Isso é um caso raro dentro de alguns, mas o que é considerado dentro da medicina tradicional é que os 12 meses sem menstruar já está dentro da menopausa. Pós-menopausa é a fase seguinte, quando a gente sai desse estado que a gente vem trazendo toda essa mudança, essa oscilação hormonal, emocional que acontece nessa vida da mulher. E o climatério quer dizer todo esse período, desde o começo até a menopausa, que a mulher vive nesse processo de transição no corpo dela. A maioria das mulheres acredita que só está na menopausa a partir do momento que a menstruação para de vir, que ela cessa totalmente ou que isso só vai acontecer depois dos 40 anos. Mas é aí que a gente se engana. A mulher já recebe essa introdução da perimenopausa, que é essa fase de transição, logo ali por volta dos 35. E não é que isso vai afetar diretamente só a sua menstruação. Muitos relatos entre mulheres, elas já começam a perceber a sua mudança emocional, a sua mudança no próprio corpo físico. Algumas já vai trazer essa questão hormonal e tem essa oscilação, essa mudança, aonde o ciclo fica mais curto, às vezes o ciclo fica mais longo, a mulher chega a menstruar mais de uma vez no mês. Então você não acorda do dia para a noite e fala, eu estou na perimenopausa ou eu estou na menopausa. Isso vai acontecendo gradativamente, assim como todos os ciclos na vida da mulher. E você não vai ter o mesmo sintoma específico que uma amiga, que é sua mãe. Hoje já é considerado mais de 150 sintomas diferentes durante essa fase de transição na vida da mulher. Então já vi relatos de falta de libido, questões dermatológicas na pele, secura vaginal, aumento do ganho de peso, insônias, calorões, ciclos irregulares. São muitos relatos e cada um num contexto diferente. Então você vai levar em consideração aquilo que está acontecendo com você e com o seu corpo. Outro ponto também interessantíssimo de trazer, que várias mulheres já notam a presença da perimenopausa, faz uma bateria de exames, mas hormonalmente está tudo ok. Então você não precisa estar passando por uma queda hormonal, tendo essa oscilação na sua menstruação para considerar que você está na perimenopausa. Por isso que é tão importante essa autoobservação do corpo, não só do corpo físico. Lembrando que toda vez que a gente fala sobre corpo aqui nesse canal, a gente fala de forma íntegra, é a gente levar em consideração a nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. A gente precisa entender que nessa fase a gente não está passando por uma falha, e sim por uma transição de mudança de energia. O seu corpo ele estava acostumado a trazer uma ciclicidade, uma fertilidade durante muitos anos. Agora o ritmo dele
começa a mudar. Então isso vai automaticamente afetar o seu sistema nervoso, o seu sistema emocional, todo você, a forma que você se enxerga, como lida com as pessoas, as suas relações, no seu trabalho. Então é um período de paciência e de muito autoconhecimento. No nosso corpo, esse processo vai acontecer de forma hormonal quando o progesterona ele começa a diminuir, o estrogênio ele dá uma oscilada e o FSH e o LH eles costumam ficar mais predominantes. Por isso que tanto esse ciclo ele fica oscilando, às vezes ele vem mais curto, às vezes ele demora mais, e aí vai sentindo toda essa transição fisiológica também no corpo da mulher. E por que a menopausa é algo tão temido nessa fase na vida da mulher? Nós trazemos muito no inconsciente coletivo que a menopausa é um sinônimo de velhice, é um sinal de que a vida acabou. Agora eu não tenho mais nenhuma utilidade, eu não estou fértil nesse momento, eu não posso trazer uma criação, eu estou totalmente diferente. Agora é o momento que a idade chegou para mim. E aí eu quero te dizer que isso são crenças, que é o que a gente ouve e que a sociedade quer que a gente acredita. E o que geralmente, na maioria das vezes, acontece, infelizmente, é que descarta a mulher nessa fase como se ela não tivesse nenhuma utilidade. Todas as fases na vida da mulher, ela vem passando por uma transformação que vai gerar um crescimento dela. Nem sempre esses crescimentos eles vão vir de uma forma acolhedora, agradável, e sim, às vezes, recheada de desafios, que faz parte da nossa natureza e do corpo. Então, se hoje você ainda tem o seu ciclo menstrual ativo, a forma que você olha para ele, a forma que você olha para o seu corpo, para o seu útero, para a sua sexualidade, aproveita para você ressignificar tudo isso, para que na menopausa, na perimenopausa, esteja acontecendo de uma forma mais tranquila. Quero convidar você, se você ainda tem um ciclo menstrual ativo, tem essa possibilidade de trabalhar essa ressignificação, fazer as pazes com o seu corpo, com a sexualidade, com a sua menstruação com o útero, aproveita nesse momento, né? É um relato que muitas mulheres que chegam na perimenopausa e na menopausa, elas sofrem às vezes com essas transições, com essas mudanças no corpo, com esses sintomas que conversam. Geralmente, quando na pré-menstruação, elas ignoraram muito o que eram trazidas ali pelo corpo. Então, esse processo de fazer as pazes com o seu corpo, com o seu ciclo, com a sua sexualidade, é um ponto que vai te ajudar muito quando você chega lá na frente. Então, é como se a sua pré-menstruação fosse um preparo para esse momento da perimenopausa. Eu quero te convidar também a olhar para essa fase não como uma perca, como um processo de sofrimento, mas como uma libertação. Nessa fase, que a gente chama de segunda primavera da mulher, a nossa primeira primavera a gente teve quando a gente teve a nossa primeira menstruação, a nossa menarca. Ali a gente estava descobrindo o nosso corpo, descobrindo o mundo, a gente está saindo daquele campo da mãe, do pai e criando essa socialização com o mundo, com as nossas percepções, a gente está criando a nossa personalidade. Aqui a gente precisou chegar nesse ponto da perimenopausa, porque tudo aquilo que a gente aprendeu durante a nossa fase fértil, desde a nossa menarca, a gente podou muitas coisas que às vezes a gente não se deixava transparecer por medo de julgamento. Aqui é justamente aonde é uma desconstrução. A mulher é convidada a permanecer ser ela, nua e crua ali. Então é o momento que você se dispõe dessas máscaras, que é o agradar demais, se colocar em segundo plano. É uma fase onde te convida a ter mais autenticidade, autonomia e conexão consigo mesma. Ou seja, a perimenopausa, a menopausa é o nascimento de uma nova mulher. Então, tudo aquilo que você aprendeu a sustentar para se ser aceita na sociedade, aqui vai ser um despir. Você vai começar a retirar e trazer essa sua essência aqui. Então, é um momento que mexe tanto com mulheres, porque às vezes, em alguns campos, algumas situações, ela vai ficar resistindo a permanecer naquilo que já não dá mais. Podemos perceber que algumas mulheres têm muitos problemas nessa fase. Quando chega a perimenopausa, elas se separam, elas mudam de carreira. E não é porque elas estão com um problema em si, mas porque a alma delas está ansiando algo mais verdadeiro, algo que comunica com aquilo que elas sentem e desejam. Então, quanto mais você resiste a esse processo de mudança, mais difícil é para você entender e passar por isso. Então,
Um conselho que eu dou: não resista a esse processo de mudança, não só em relação ao corpo, mas os fatores também que vão estar começando a chegar para você na sua vida externa. E aqui a ciclicidade também não acaba. Aqui a mulher ela só não vai estar sendo fértil internamente, mas do lado de fora ela vai ter alcançado a sua sabedoria extrema. Então a menopausa é um momento onde a mulher ela passou por todas as fases da vida dela. Ela acessou todos os acessos, ela acessou toda essa sabedoria e ela agora já não tem essa necessidade de buscar aquilo de fora e sim recorrer a todos os conteúdos internos que ela viveu, que ela recebeu ali durante toda a vida. Então é o auge da sabedoria da mulher. A mulher deixa de ser cíclica para tornar a própria ciclicidade. Então antes, aquelas fases que a mulher dividia, que ela vivia a fase da ovulação, da pré-ovulação, e se a gente for olhar pelos arquétipos da donzela, da feiticeira, da mãe e da anciã, agora ela é apenas uma. Então ela não precisa mais viver isso separadamente, ela já acessou tudo ali, todo esse conteúdo magnífico que é o ser mulher. E durante essa fase, a mulher vai passar por fases de transformações emocionais durante esse período da perimenopausa e menopausa. Não existe uma forma linear dessas fases acontecer. Elas vão aparecendo na medida que a mulher vai trabalhando todo esse conteúdo psíquico que existe dentro dela. E eu vou trazer aqui para vocês essas fases, começando pela fase do fogo, a calcinátil. A fase vai te convidar a você trabalhar os seus limites, a você se perguntar o que é que eu preciso deixar de existir dentro da minha vida nesse momento, o que agora já chegou nesse limite. Nessa fase, você vai se deparar no seu corpo com calorões, com irritabilidade, com insônia, impaciência e questionamentos. É muito importante que nesse momento você pare e comece a observar em quais lugares da minha vida isso está pedindo mais atenção nesse momento. E não é só sobre o que está acontecendo do lado de fora. Lembra que a mudança começa quando você olha para você, o que você pode fazer diante dessas situações, como que está sendo o seu se relacionar com isso. A próxima fase é a dissolução, solútil. É onde você vai acessar todos os sentimentos, as águas internas que vive dentro de você, que de certa forma você engoliu, que você não deixou que isso transbordasse do lado de fora. Quando as emoções antigas pedem para ser sentidas. Algumas mulheres aqui que passaram por algum tema muito forte durante a vida, algum trauma, algum abuso, começam a acessar essas memórias, mas para que seja liberada, desbloqueada, para ela ter uma reconciliação com a sua história. É um momento onde a mulher chora muito, tem uma acessibilidade emocional muito grande e é muito importante que você acolha isso. Tenha uma pessoa que você possa conversar, que você possa colocar isso para fora de uma forma que você não seja julgada. A próxima fase é a reconstrução, a coagulatio. Essa fase vai começar quando você já tem essa integração de si. Você já reconheceu que você precisa passar por esse estado de transformações e mudanças e você já começa desse pontapé inicial. Aqui você começa a desenvolver novos hábitos e resgatar aquilo que também era parte da sua essência que você gostava de fazer. Várias mulheres aqui costumam mudar de carreira, começar algo novo, fazer um curso de pintura, culinária, tirar um tempo para cuidar das plantas. Então, tudo aquilo que um dia ela ignorou por excesso de trabalho, viver no automático, se dedicar à vida dos outros, nesse momento ela começa a trazer toda essa integração nessa parte dessa nova construção dessa mulher que está nascendo. Na fase da clareza e do subliminatio é o momento onde você para de resistir tanto a esses processos de mudanças que está acontecendo do lado de fora, mas as questões do próprio corpo, que as pessoas chamam de sintoma, mas que na verdade é o seu corpo comunicando com você. E é um convite para a mulher desenvolver o seu discernimento, o seu propósito e a simplificação. É quando a gente procura entender a linguagem do corpo, a gente para ouvir, faz essas pazes com a sexualidade, com o útero, com a menstruação, entende que é um processo que é inevitável e ao invés de lutar contra ele, você traz a integração para que isso possa ser vivido de forma consciente com presença. A mortificatio é a morte simbólica. Você começa a passar por transformações profundas, despedidas, luto, e realmente é um processo onde você vai sentir esse luto. Você está despedindo daquela mulher que ficou ali sustentando tantas coisas ao mesmo tempo, que precisou viver tantas coisas no corpo físico também, às vezes até no estado de sobrevivência, e é um momento onde você entrega para esse processo. Algumas mulheres
entra num processo muito profundo de solitude. Se a gente não tiver uma boa compreensão disso, a gente pode denominar como uma depressão, né? E a sociedade ela vai impor isso também. Quando as mulheres começam a querer desacelerar, optar por algumas coisas que traz mais essa tranquilidade, essa conexão com elas, há alguns questionamentos. As pessoas começam a apontar que você pode estar doente, que está acontecendo alguma coisa de errado, mas é só esse processo de transformação, de você estar deixando aquilo sair que não te pertence mais, que não está agregando, que não está vivo, para que o novo possa renascer. E como todo processo, às vezes pode ser dolorido. E aqui é o conjútico, a integração. Aqui é onde a mulher ela acessa toda essa sabedoria do corpo. Ela olha para esse processo com maturidade e sabedoria e vive ele na pele. Então não é que vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, as mil maravilhas. Ela entende que essa transformação ela vai ser dolorida, mas que não adianta ela fugir, isso faz parte dessa integração. E maioria das vezes, quando a gente fala dessa dor, não é sobre sentir algo mesmo no corpo físico, mas é muito mais sobre uma questão emocional, de despir de uma identidade, de um hábito, de um comportamento, do que realmente sentir os próprios sintomas físicos no corpo. É aqui que o arquétipo da anciã, ele prevalece. Então você entra nesse estado de sabedoria íntegra, você vive, você é a ciclicidade. Muito importante que nessa fase da mulher, ela tenha um acompanhamento e um suporte que pode ajudá-la. Tanto um suporte numa questão médica, em relação às questões que aparecem mais intensas ali no corpo físico, mas também um apoio emocional, um terapeuta que possa acompanhar esse processo de transição, mas que também esteja aberto a ouvir o que aquela mulher está trazendo. Porque esse momento da fase da mulher é um momento que várias mulheres relatam que estão ficando loucas, elas não sabem o que está acontecendo. Então você precisa saber de um profissional, encontrar um profissional que esteja disposto a ouvir você e sem julgamentos. E se você está passando por essa fase, abra o seu coração, fale com as pessoas da sua família. Não é um tema que precisa ser escondido e que a gente pode fugir. Pelo contrário, hoje em dia é muito importante que a gente crie esse ambiente, né? Conversa com outras mulheres que estão nessa fase, não para trazer um muro de lamentação, enfim, eu não estou aguentando esse clorão e não sei o que, não sei o que, não. Mas entender como estão emocionalmente e trazer esse suporte. Participe de círculo de mulheres, isso é um suporte ótimo que vai te ajudar não só a entender o seu corpo, mas a si mesma. Dentro da ginecologia natural, a gente consegue oferecer esse apoio para a mulher, tanto numa questão emocional, mas também na alimentação. Então, introduzir chás, garrafadas, tudo com acompanhamento de uma terapêutica que pode te auxiliar nesse processo e que vai te ajudar também no seu corpo. A gente pode fazer a reposição hormonal de uma forma natural, usando os ciclos das sementes, trabalhar uma alimentação anti-inflamatória e olhar para tudo que o seu corpo está trazendo nesse momento. Quais são as necessidades dele? Então, para você que está vivendo essa segunda primavera, procura a trazer esse olhar, né, novo para essa fase da vida. Uma fase onde tantas pessoas amedrontam mulheres, traz como uma fase monstro no final da vida. Procura reconstruir esse seu olhar. Reconcilia com essa mulher que habita dentro de você, né? Procure se abraçar, se acolher, entender que é um momento de transição. E assim como tudo na nossa vida que passa por uma transição, as coisas vão sair do lugar, mas que é justamente para colocar no lugar. Então essa nova mulher que está chegando aí, ela precisa desse tempo para sair desse casulo, criar asas e voar. Conta aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, se você já está passando por essa fase. E se você conhece alguma mulher que está passando por esse momento, envie esse vídeo para ela.